Esperar o tempo de Deus não é desculpa para ficarmos completamente inertes. A fé bíblica, ela exige de nós movimento e obediência. Passos de fé precisam ser dados. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, ou até mesmo você já disse, estou esperando o tempo de Deus. Talvez você esteja nesse vídeo aqui justamente por isso, porque você colocou que está esperando o tempo de Deus. Mas eu não te culpo, porque eu também já usei essa frase por diversas e diversas vezes. Por vezes era sincero, mas eu entendi que na maioria das vezes eu usava essa frase como uma estratégia para me convencer de que eu não precisava agir e ficar totalmente parado esperando o tempo de Deus. Essa frase ela é bonita, espiritual e sincera por muitas das vezes, mas ela também tem as suas armadilhas. Eu quero que você guarde uma frase: Deus é Deus do impossível sim, mas Ele espera que a gente se movimente no que é possível para nós. Oi, eu sou a Nayane do Rotina com Jesus e esse é oficialmente o primeiro vídeo aqui do canal. Estou muito feliz, muito grata a Deus por poder compartilhar essa mensagem com você. Eu quero pedir para que, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que vier ao seu coração. Nas suas redes sociais, sinta-se à vontade, porque assim outras pessoas serão edificadas junto com você através desse vídeo. Eu quero trazer aqui alguns pontos. Esperar o tempo de Deus. Primeiro ponto, o perigo de esperar parado. A gente diz, se for da vontade de Deus, vai ser. Então eu só vou esperar. Nada eu vou fazer. Mas a gente esquece, tem um princípio bíblico. Deus não faz nada do que cabe a nós fazermos. E eu vou trazer um versículo que vai te mostrar, te provar que aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não faz. Porque Deus é Deus do impossível sim, mas Ele espera ver a disposição dos nossos corações através das nossas atitudes. Êxodo 14:15 diz: Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Contextualizando aqui, Moisés, ele estava conduzindo o povo para atravessar o mar por terra seca. E na mão dele tinha um cajado, a vara. E essa vara ela vinha acompanhando ele durante todo o período em que ele foi tentar libertar o povo de Israel dos egípcios. A vara, para quem não sabe, é um símbolo de poder e autoridade para os egípcios. A serpente, ela é um símbolo de proteção para o rei, perigo para os inimigos e para que todos respeitassem ordem. Não é à toa que foi lançado a vara no chão e ela se transformou numa serpente na frente do faraó. E aí o Senhor diz: Mas tu e não o Senhor, pois a vara está nas suas mãos, pegue e levante, e eu endurecerei o coração do faraó, coisas que só Deus pode fazer. Você entende que Moisés fez aquilo que cabe a ele fazer? E Deus fez aquilo que não dá para Moisés fazer, porque aquilo que dá para Deus fazer, o que é impossível para o homem, mas possível para Deus, Deus faz. Então, endurecer o coração do faraó ou sondar o coração são coisas que tão somente Deus pode fazer. Mas pegar a vara e levantar e erguer ela, Moisés podia fazer. Inclusive, a vara que tinha como símbolo poder e autoridade estava na mão dele. E ele falava: Porque está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. A autoridade, o poder de Deus já estava sobre ele. Tiago 2,17 diz: A fé sem obras, ela é morta. Sinônimo de obras é ação, trabalho. Então, uma fé que não tem ação, que não tem trabalho, ela é morta. Provérbios 16:9: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu quero aqui nesse versículo trazer o exemplo do GPS. Quando você entra no seu carro, você vai para um lugar da qual você não conhece, você coloca no GPS o endereço e o GPS traça toda a rota para você, certo? Enquanto você não começa a andar com o carro, ele não vai falando os lugares que você vai entrar. Ele só começa de fato falar onde você vai virar à esquerda, à direita e seguir em frente 300 metros quando você está no movimento. Porque antes disso, você só tem a rota traçada. Então, o movimento, ele é importante para você receber direções, receber os passos. Com Deus, funciona dessa forma. Segundo ponto, fé não é esperar parado. A fé, ela expressa plena confiança. Nos evangelhos, plena confiança no poder do Senhor. Nós estamos tão preocupados e focados em não sair do tempo do Senhor que acabamos por não sair do lugar. Mas a fé que agrada ao Senhor é a fé que se move. E se eu puder pegar essa palavra move, de mover, a melhor palavra que se encaixa nela é marchar, avançar, dar passos. Então, uma fé que se move é uma fé que não é morta, porque ela tem ação, ela tem obras, e é uma fé que ela está o tempo todo em movimento. Hebreus 11:6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos de nós já ouvimos essa passagem, esse versículo, né?
Hebreus 11:8 fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Quero parar por aqui. Abraão, ele não recebeu toda a instrução antes de sair. Não, primeiro ele teve fé, pela fé ele pegou, ele saiu e foi andando, sem saber para onde ia. Abraão, ele teve coragem, ele não foi pelo planejamento do caminho. Lembra que o Senhor fala, o homem planeja o seu caminho, mas Deus lhe dirige os passos? A gente acabou de falar isso. Abraão, ele não fez o planejamento do caminho, e Abraão foi dirigido por Deus à medida que ele pegou, saiu e começou a andar sem saber por onde ia. Abraão, ele não perguntou para Deus quando aonde por onde a gente vai passar, quantos dias vai demorar, hora, o que vai ter no caminho, quais dificuldades vão ter, o que eu preciso para esse lugar. Não. Abraão, quando chamado, ele obedeceu e saiu por uma terra onde ele não conhecia. Então, muitas das vezes, a gente vai sim sair, a gente vai andar, a gente vai sim, muitas das vezes, ser como Abraão. A gente vai, com fé, sair e dar passos de fé sem saber exatamente como vai ser caminhar. Entende? Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois firmes. Pois firmes, firmes na decisão, firmes na fé, uma fé inabalável, firmes na escolha, firmes naquele que você tem como esperança, naquele que você confia, firmes naquilo que você decidiu fazer. Permaneçam firmes, que vocês foram libertados, vocês estão libertos, Cristo vos chamou para a liberdade. Salmos 125, do 1 ao 2 diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Sião é lugar, centro de habitação do Senhor. Sião é centro da vontade do Senhor. E ele fala, não serão abalados. Quando você está no centro da vontade do Senhor, quando você está caminhando ao Monte Sião, você, nesse lugar, não é abalado, ou seja, você não se desvia, você caminha em direção ao Monte Sião e você não se desvia. E você vai continuar na vontade do Senhor. Mateus 17:20 diz que se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, Deus em nenhum momento está pedindo para que você tenha uma fé do tamanho do Monte Everest. Se você for pegar um grão de mostarda, colocar ao lado do Monte Everest, se isso for possível, você vai ver que é muito pouco. É muito pequeno, é minúsculo. Então, se você colocar ao seu lado mesmo, você parar assim, colocar no chão, é minúsculo, é pouco. É menor até do que você. Então, ficarmos esperando por um sinal, um milagre, algo sobrenatural acontecer, uma confirmação, uma revelação de alguém, ou então esperarmos por coisas grandiosas, a voz de Deus audivelmente, nós, na prática, estamos desobedecendo. Nós estamos desobedecendo a Deus. Por que então, sendo conhecedores da palavra, como está lá em Tiago 1:22, encontrando nela respaldo, direção, encontrando resposta, a gente ainda assim não dá passos de fé. Sendo conhecedores da palavra, não tomamos a ação. Seria por medo? Seria por não conhecermos a palavra? Seria por desobediência? Porque fé, uma fé ativa, aplicada, não é. Terceiro ponto são exemplos que estão na Bíblia de ação enquanto se espera. Davi, ele serviu a Saul, guerreou, compôs, preparou-se. Neemias, ele jejuou, orou, foi à ação. Pedro, ele falou que queria ir até Jesus. Vocês lembram da passagem onde estava a tempestade, Jesus estava lá fora do barco, eles acharam que era um fantasma e Pedro pediu para que fosse até Jesus para confirmar se era ele mesmo. E Jesus disse, venha, se você quer confirmar, venha até a mim. E Pedro, ele precisou colocar os pés dele para fora do barco, caminhar por aquelas águas. Ele até conseguiu dar alguns passos, mas chegou algum momento que o medo tomou conta dele. A fé dele foi abalada. Jesus não disse em nenhum momento, não, Pedro, fica aí no barco, porque aí é seguro, eu vou até você. Não, ele disse, vem até mim. Pedro teve que colocar os pés para fora do barco. Para chegar até Jesus, para confirmar aquilo que ele estava vendo, ele teve que caminhar pelas águas. Como Pedro, que começou a afundar, sentiu medo, teve a fé dele ali provada, nós também, ao caminharmos em direção àquilo que Deus nos orientou, nos ordenou, nós também podemos sentir medo. Nós iremos duvidar, nós iremos nos questionar, nós iremos questionar a nossa fé, mas você vai. Porque vai chegar um tempo que aquilo que Deus falou vai acontecer. O possível e o impossível irão acontecer. Eu quero trazer a passagem dos 10 leprosos. E disse Jesus, vão e se apresentem ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles ficaram limpos. Eles obedeceram a ordem. Eles não ficaram curados
lá, quando eles já estavam com o sacerdote, na frente do sacerdote. Eles não ficaram curados enquanto eles estavam com Jesus. Eles ficaram curados. O milagre aconteceu no caminhar deles. Tudo começou a acontecer quando chegou ao lugar que Jesus tinha falado para eles irem. Lá, eles testemunharam daquilo que aconteceu e os sacerdotes também viram. Então você entende que o milagre é enquanto a gente caminha. As coisas acontecem enquanto a gente caminha e não enquanto a gente espera parado. Marcos 16:15 diz: "Ide e pregai", cooperou com eles, confirmando a palavra. Esse ir e pregar por todos os cantos, né? Como diz a palavra, o Senhor cooperou com eles. O Senhor não cooperou depois que eles fizeram tudo que eles tinham que fazer. Não, ele foi cooperando com eles durante, e esse processo ele foi confirmando a palavra que ele tinha liberado sobre os discípulos. Eles obedeceram a ordem, eles receberam a palavra, foram e tomaram uma ação e se movimentaram. São tantos exemplos de fé que tem na Bíblia, esperar, mas também se movimentar, que nós olhamos para aquelas passagens e falamos, é isso, devemos ter fé. Mas não praticamos, não tão confiantes e não tão certos assim, acabamos por não praticar o que está em Tiago. Tiago 1:22 diz, acabamos não aplicando a nós mesmos aquilo que a palavra nos diz. A gente olha para aquilo, sabe que a gente precisa ter fé. Tudo ali já está respondido, já respaldado, mas a gente esquece de aplicar a nós mesmos como nós precisamos. Eu vou deixar alguns versículos aqui na descrição e esses versículos estarão na ordem que eu mencionei, porque eu sei que muitas pessoas saíram daqui com as suas raízes, receberão essa palavra e saíram aqui com as raízes expostas que elas precisavam. Mas eu sei também que muitos saíram daqui com aquela semente que foi lançada. Essa semente ela não vai criar raiz agora, ela vai precisar de um tempo meditando sobre essa palavra que ela possa criar de fato raiz. Todos os versículos eu vou deixar discriminados aqui embaixo, tá bom? Quarto ponto é o equilíbrio entre esperar e agir. Sim, que tudo tem o seu tempo, como está lá em Eclesiastes 3, nós sabemos. Mas fé não é esperar de braços cruzados. Nós precisamos sim estar nos preparando, movimentando o nosso espírito. Precisamos sim estar em preparação e obediência, porque a fé, ela não vem de ficar com os braços cruzados, e sim de agir, de obedecer, de se movimentar, de trabalhar em prol daquilo. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. Nós precisamos responder de maneira adequada às estações, tempo da nossa vida. Aqui, o Senhor não fala em nenhum momento que a gente precisa ficar totalmente inerte, totalmente parado esperando aquilo que Ele vai fazer. Porque muitas dessas coisas Ele espera a gente começar a se movimentar para então a gente receber as orientações, receber as revelações, receber tudo aquilo que a gente precisa para fazer e chegar ao propósito determinado por Deus. Então, se é tempo de aprender, se é tempo de buscar, se é tempo de se aperfeiçoar, se é tempo de trabalhar, se é tempo de servir, se é tempo de agir, se é tempo para alguma dessas coisas, assim faça, mas não inerte. Descansar em Deus não é estarmos completamente inertes e dispersos naquilo que Deus quer fazer. Então, o que você vai continuar fazendo? Você vai continuar se movendo, exercendo a sua fé, praticando-a todos os dias, sendo conhecedores da palavra, sendo uma fé que tem movimento, que tem obra, que tem trabalho, uma fé que não é morta, tendo a sua fé ativa todos os dias, caminhando todos os dias. Deus vai dirigindo os seus passos, Deus vai dando as suas orientações para aquilo que você precisa, para chegar onde Ele já falou que você precisa ir, sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Você vai continuar exercendo a sua fé, colocando o controle nas mãos dele, e ele vai te dando direcionamento dos passos que você precisa dar dentro da vontade dele. Eu quero trazer aqui para vocês um trechinho, que eu vou colocar também aqui na descrição para vocês. A espera bíblica é ativa, não passiva. A fé que serve, aprende, ora, trabalha enquanto confia. Orar é ação, jejuar é ação, o id é ação. Tá vendo que tudo isso é ação, tudo isso é movimento, tudo isso é trabalho? A palavra praticada e não só ouvida, ouvir e praticar. Isso sim é exercer a sua fé. É uma via de mão dupla. Se você ainda não tem clareza disso, vai para a palavra, porque lá tem toda a resposta. Toda a palavra já foi liberada para você lá. Na palavra de Deus nós encontramos resposta. Na oração nós encontramos resposta, na busca nós encontramos resposta. Então você está esperando o quê? Porque Deus só faz o impossível naquilo que você já deu o passo de fé no que é possível para você. Então não coloque a responsabilidade daquilo que você precisa fazer
e está com medo de fazer, nas mãos de Deus. Porque Deus não vai fazer nada do que você precisa fazer. Então toma a responsabilidade com coragem, com confiança, com fé e vá, marche em direção àquilo que Deus falou para você, Deus liberou sobre você. Fé é movimento, fé é decisão, tudo isso agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero falar aqui com vocês sobre quando Jesus foi para a cruz. Durante todo o caminhar dele, ele sabia dos riscos, ele recebia a direção de Deus, ele conhecia a palavra, ele orava, ele buscava, ele servia, ele curava, ele ia fazendo tudo. Porque o propósito era chegar à cruz. Ele sabia da dificuldade, ele entendia que haveria dificuldade, ele entendia que teria risco, que a cruz, né, o quanto arriscado seria aquilo ali a cada passo que ele dava. Mas em nenhum momento ele deixou de fazer. Ele foi indo, sendo direcionado por Deus, orientado por Deus a cada passo, a cada lugar que ele deveria ir, a cada pessoa que ele deveria curar, a cada povo que ele deveria servir. Ele serviu, ele não veio para ser servido. E aí ele sabia que ele deveria chegar. A cruz era o lugar que ele precisava chegar. Por diversos momentos ele teve medo, por diversos momentos ele foi tomado de tristeza, ele foi tomado por coisas que não eram boas. Nesse momento ele também teve coisas boas. Eu creio que ele teve muitas coisas boas. Ver pessoas curadas, ver pessoas aceitando ele, ver pessoas seguindo ele. Jesus não teve medo das dificuldades, continuou se movimentando, ele não parou. Então, por que nós não? Ainda que com medo, ainda que incertos, ainda que com dúvidas, nós precisamos também nos movimentar. Jesus se movimentou sabendo de tudo que ia acontecer, porque nós continuamos ainda parados, ainda não colocando nossa fé naquele que nos libertou, aquele que nos chamou para a liberdade. Então, que a gente possa obedecer, que a gente possa servir ao Senhor com todo o coração e que a gente possa cumprir aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas, de uma vez por todas. Se você está sendo alcançado com esse vídeo porque eu tomei movimento, eu agi, sabe? Ainda que com segurança, ainda que com medo, não pensem que eu estou super tranquila aqui gravando esse vídeo. Foi muito difícil gravar esse vídeo. Essa é a 10ª vez que eu tô tentando gravar todo esse conteúdo para vocês. Então esse aqui foi o meu passo de fé. Esse foi o meu movimento. Eu não fiquei esperando acontecer. Até porque se eu esperar acontecer alguma coisa, pessoas seriam alcançadas através desse vídeo. Sem eu nem começar a gravar, como que as pessoas serão alcançadas? Tem coisas que você vai precisar fazer para que outras coisas possam acontecer. Então esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha sido edificado, alcançado, que essa palavra tenha sido a resposta que você precisa, a semente, o grão de mostarda que você precisa para fazer aquilo que Deus te chamou. Um beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.